Agora imagine você dominando o conteúdo de fator acidentário de prevenção. Você muito bem trajado, muito bem trajada. Quando a gente fala em trajes, a gente não está falando necessariamente que você tem que estar vestido com terno e gravata, mas nunca esqueça que o conteúdo ele começa do corte do cabelo, da barba feita, das unhas feitas, do cabelo arrumado, o sapato, a roupa que a gente veste. Isso chama-se o marketing pessoal. A forma como você se apresenta, o tom de voz que você fala, a sua impostação vocal, o contato ocular, esse paradigmatismo, essa forma de falar interagindo, olhando para as pessoas, isso já faz parte de uma apresentação de valor. Então, eu tenho todo esse conjunto, domínio técnico, estou muito bem arrumada. Eu falo muito assim para alguns profissionais da saúde: você não deve apresentar um resultado vestido de jaleco nem de sandália rasteira, mas você precisa ir muito bem arrumada ou muito bem arrumado quando você vai fazer uma apresentação. Este é o primeiro conteúdo em que você começa a apresentar. E de posse de tudo isso aí, você já está aí com a sua ferramenta de apresentação. E quando a apresentação é resultados, nunca esqueça, o número é estrela. Esse aqui é um pack que a gente chama de pack PowerPoint, tá? Ele é em formato de slide. E nesse pack, aqui você vai colocar a logomarca da empresa e aqui embaixo nessa parte amarela, sua logomarca. Ah, eu quero mudar essa frase aqui. Fique bem à vontade, tá? Isso aqui é bem instrucional. Aqui é uma torneira que simboliza desperdício, e aí esse desperdício, que é no caso de dinheiro, né? Então a gente tem aqui, olha para cá, coloca a logomarca da empresa, panorama do que aí bota o nome da empresa, pagou nos últimos 5 anos em SAT. Imagine essa empresa que pagou 1,4, que deveria ter pago 1,4 milhões nos últimos 5 anos. Nome da empresa, você coloca o nome da empresa. Esse quadrado daqui, esse retângulo, na verdade, ele é explicativo. Depois você pode deletar ele aí para você apresentar, que é mostrando esse resultado daqui, ó. Então, imagine que você fez o cálculo lá e encontrou lá um valor. Isso aqui é exemplificativo. Eu coloquei esse resultado só para mostrar para vocês aqui como é que se calcula. Então, é quanto a empresa pagaria, deveria ter pago nos últimos 5 anos, e quanto ela pagou. Mas observe que quando eu saio de 1,4 e 2,7, ele, ele não me diz muita coisa. Ele mostra que houve um crescimento, mas quando eu apresento isso do ponto de vista da estatística, do percentual, o resultado é muito diferente. Então, a quem você está apresentando vai se concentrar no número, ele não vai se concentrar naquilo que está escrito. Por isso que as letras precisam ser menores. E essa estrutura daí, Márcio, eu vou botar amarelo, azul. Olha, deixa na cor branca. Por quê? Porque é uma cor, tá? Na hora que você projeta, ele causa um impacto visual muito bom, tá? Mas fique à vontade de fazer a edição na forma que desejar. Tá? E aí, mais uma vez, aqui, ó, o valor pago, o valor que ele pagou, o valor que ele deveria pagar, dividido pelo valor que ele deveria pagar. Tá vendo? Então, faz a subtração e divide, multiplica por 100 e encontra o valor percentual. Aí vem aqui o FAP, como você vai apresentar, que é o algoritmo, né, do FAP. Então, é muito importante dizer de onde vem esse resultado. Então, as pessoas ficam querendo saber
como foi que você alcançou esse resultado? Então, mostrar essa linguagem matemática é importante. Mais uma vez, coloca a logomarca da empresa e coloca a sua logomarca aqui embaixo. Aqui, já com o Facete, tá vendo? É o financiamento da aposentadoria por condições especiais de trabalho. FAP bônus e FAP malus. Aí você pode editar da forma como desejar. Depois, acidentes que revelam o que os números de segurança da sua empresa estão tentando dizer. Ou seja, aqueles resultados representam o quê? Que é isso que você vai começar a explicar. Qual é a posição da empresa em relação aos demais quinais da subclasse? Então, você vai pegar lá no relatório e vai aqui, ó, consulte o relatório do FAP e insira os dados aqui conforme a realidade da empresa. Qual é a posição dela? Lembra lá no índice de o percentil, a frequência, índice de custo, índice de frequência. Então, qual é a posição dela, dos estabelecimentos, em relação aos insumos para o cálculo do FAP. Então, você pode colocar aqui, tá? Aqui, eu coloco o mapa do Brasil para situar a empresa em relação a os demais, as demais atividades econômicas em relação a, em referência a ela. Como é que ela está em relação às outras empresas espalhadas no Brasil inteiro? Então, você coloca aqui a logomarca da empresa, a sua logomarca. Você consulta o relatório e aí vai inserir os dados aqui, conforme a realidade da empresa. Um outro aqui é mostrar, isso aqui é uma imagem extraída da própria Receita Federal, tá? E aqui é um valor estimado de 1 bilhão em 2020 e em 2023, chegando quase a casa dos 4 bilhões. Então, mostrando o quanto a Receita Federal ela está arrecadando por conta do E-Social. Então, o quanto é importante fazer a gestão. Então, esse slide, ele traz justamente, ele tenta explicar isso, isso também causa um impacto. É muito importante deixar essas bordas livres e concentrar. Você vê que o número aí, ele é estrela. Então, nunca esqueça, quando se apresenta resultados, o número é estrela. Aqui, você sabe os custos que a empresa está tendo? Você tem ideia de quanto é possível reduzir? Essa é a oportunidade de refletir. Isso aqui é um texto exemplificativo, tá? Não é um rol taxativo. Você pode fazer as alterações conforme desejar. Diagnóstico e gestão inteligente. Como antecipar afastamentos e alinhar o KNAI preponderante à realidade da sua empresa? Então, são perguntas que você faz o sujeito refletir. Nunca esqueça que a logomarca da empresa dele vai inserir aqui, porque ele precisa ler isso aqui, mas ele precisa também fazer uma correlação com a empresa, ele precisa ver a empresa dele, tá? E a logomarca, ela ajuda muito. Você vê que sua logomarca está bem aqui no cantinho, na parte amarela, porque não é ela que tem que ser evidenciada, o que tem que ser evidenciado ou evidenciada é a marca da empresa. E aí você tem um diagnóstico preliminar. Ah, eu não faço diagnóstico preliminar. Tem pessoas que fazem diagnóstico preliminar, que é esse resultado geral, e um diagnóstico detalhado. Então, o que é que a gente fez nesse momento? A apresentação se deu em relação ao diagnóstico preliminar. E a gente pode trazer uma proposta para um diagnóstico detalhado, que é a análise dos benefícios, a gestão de afastamento, porque para cada situação dessa, gente, é um entregável e também uma precificação, tá? Então, isso aqui vai também nortear, porque às vezes a empresa pergunta, às vezes não, muitas vezes, esse primeiro momento foi o quê? Foi um diagnóstico preliminar. Então, na hora que ele pergunta alguns detalhes, não cabe na primeira apresentação desses resultados. Por quê?
Porque se você esgota no diagnóstico preliminar, dificilmente ele vai querer fazer um diagnóstico detalhado, porque você já entregou tudo, tá? Então você precisa dar o diagnóstico preliminar e a partir do diagnóstico preliminar você já oferta um diagnóstico detalhado. E aí fala, aqui a gente vai fazer o enquadramento, análise mês a mês, análise dos benefícios previdenciários, análise dos acidentes de trajeto, as possíveis divergências, que é isso que se faz dentro de uma consultoria do FAP, analisar para o FACET, análise documental. Então, você vai inserindo o que você vai desenvolver e entregar na empresa como serviço, tá? Aqui você bota o seu contato, tá? Você bota o seu contato. Você pode substituir essa foto aqui por uma foto sua, bem arrumada, tá? Bem arrumado, uma foto aqui, profissional. Bota o seu telefone, sua rede social, seu site e o seu e-mail. Então, esta é uma apresentação que é uma apresentação simples. E o que, que você precisa entender? Que dentro de uma apresentação dessa, você precisa ser o mais objetivo possível. Objetividade é a palavra de ordem. Por quê? Porque o CEO da empresa não tem tempo para ficar 2, 3 horas discutindo o FAP com você. Ele tem, porque ele toma várias decisões na empresa. Então, quanto mais objetivo você for, melhor. Você precisa se ater, apresentar o resultado e dizer o porquê daquele resultado. Ele precisa saber isso no primeiro impacto. Então, por isso que você vê que é uma apresentação simples, mas bem objetiva, tá? Então, nesse momento, a gente tem esse pack que você pode fazer essas alterações, e aí quando eu falo dessas alterações aqui, ó, imagine aqui em cima você tem a parte de design. Então, se você muda o design aqui, ó, tá vendo? Você muda o design aqui, olhe como já faz alterações, tá vendo? Ele tá, ó, olha as alterações que ele passa a fazer. Você vê que ele já compromete o visual, tá vendo? Quando você vai botando cores. Então, tem que ser o mais objetivo possível, com muita clareza, evitar ficar colocando excesso de informações em slides. Lembre-se sempre, objetividade é a palavra de ordem, tá? Aqui você pode editar, você pode mudar a fonte, você fique à vontade. Então, isso aqui é bem direcional e que você insere os dados. Ah, eu queria inserir os dados do dashboard do FAP, que é isso que está lá no sistema. E aí eu vou mostrar para vocês lá nesse sistema como utilizar o sistema e como apresentar no sistema para vocês terem a melhor experiência na sua produção como consultor e na sua apresentação para oportunizar o seu cliente uma experiência de valor mesmo, ok? E aí a gente fecha dentro esse é o pack que a gente tem de resultados, tá? Bem objetivo e que ajuda bastante dentro da apresentação. A gente tem o PAC, que envolve a questão de portfólio, que também é algo, beleza, que a gente vai ver no próximo vídeo instrucional.